Olá pessoal, vocês pediram, papai aqui acatou. A série Heróis da Pandemia acaba de virar vídeo. Se você não é inscrito no canal, aproveita agora para se inscrever, deixar o seu like nesse vídeo e ajudar a compartilhar esse material para o máximo de pessoas possíveis. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre os verdadeiros heróis dessa pandemia. Quem realmente está salvando vidas e que pode finalmente derrotar o SARS-CoV-2. Mais didática e mais nerd que eu escolhi para fazer isso é comparar elas com alguns dos Vingadores. E o primeiro tipo de vacina que a gente vai falar é a vacina de vírus morto ou inativado, que eu chamei de vacina Capitão América, porque ela é um tipo de vacina segura, confiável, só que ela é das antigas. Ela é feita por uma técnica mais clássica, comparada com o jeitão mais modernoso dos outros estilos que a gente vai falar. Bem parecido com o nosso amigo Steve Rogers, que veio lá da Segunda Guerra. Os exemplos desse tipo de vacina é a Coronavac, que é usada aqui no Brasil, a prima dela também chinesa, feita pelo laboratório Sinopharm, e a Covaxin, aquela vacina indiana que deu um certo rolo em relação à importação. Mas qual a estratégia por detrás desse tipo de vacina? Bem, como eu falei, é a forma mais clássica de se fazer uma vacina de vírus. Você pega o vírusinho, você mata ele, o inativa, impede que ele consiga se replicar, consiga funcionar. Coloca ele numa dose e injeta na pessoa. Consequentemente, esses cadáveres de vírus vão entrar no corpo dela, o seu sistema imunológico vão perceber a presença deles, vão dissecar eles e produzir anticorpos contra partes do vírus que eles vão reconhecer como algo estranho ou agressivo. Lembrando que, como esse vírus está morto e ele não consegue se multiplicar, às vezes junto na vacina vem algumas substâncias que a gente chama de adjuvantes, que servem para irritar ou chamar a atenção do seu sistema imunológico, para que seus glóbulos brancos possam ir até a vacina, encontrar ela e destruir os corpos dos vírus para produzir os anticorpos. E como o vírus está morto, é zero chance de você ficar doente tomando uma vacina dessa. Você pode ter alguma reação local, um dia de febre, dor no corpo, porque seu corpo vai estar reagindo ao vírus ou aos adjuvantes, mas você nunca vai pegar a doença que a vacina foi feita. Segura, eficaz e confiável. Mas nem tudo são flores. Em primeiro lugar, para poder fazer uma vacina dessa, tem alguns desafios técnicos, Não é tão fácil assim criar SARS-CoV-2 por aí. Você não coloca num vasinho e rega. Ou sei lá, também você não pode pegar e botar numa gelatina e esperar que eles cresçam. Eles são vírus, eles são parasitas intracelulares. Eles não conseguem se multiplicar, a não ser que eles estejam dentro das células, que eles foram desenhados para infectar. Ou seja, para poder fazer isso, você vai ter que ter cultura de células, que são placas ou coisas onde tem as células vivas, onde você vai criar o coroninha ali, depois você vai ter que extrair ele e inativar ele para colocar na vacina. Para fazer isso em escala industrial é muito caro, tecnicamente difícil e perigoso. Imagina você entrar no laboratório onde você está criando o SARS-CoV-2. O cara vai ter que entrar com aquelas roupas de filme. Por isso que são poucos países que estão fazendo isso. O Brasil comprou essa tecnologia da China, o Butantan vai começar a produzir a IFA, a matéria-prima da vacina da Coronavac aqui no Brasil, mas ainda está se instaurando esse processo nos laboratórios. Um outro problema é que um vírus morto não é uma grande ameaça e teu corpo sabe disso. Para poder ativar o sistema imunológico, a gente tem que fazer essas mandacarias, de dar 2 doses, colocar adjuvante. No geral, a eficácia desse tipo de vacina é inferior às outras irmãzinhas que a gente vai falar mais para frente. É que nem o Steve Rogers, é um herói, ele é bem poderoso, muito mais forte que eu, por exemplo, mas se você colocar ele do lado, do Thor ou do Hulk, ele não é tão forte assim. Só que tem um outro motivo pelo qual eu escolhi o Capitão América para exemplificar essa vacina. Assim como o nosso querido Steve Rogers, o verdadeiro poder dela aparece nos números. O Capitão América é o líder dos Vingadores. Quando ele está com toda a equipe, ele consegue mostrar o verdadeiro poder dele. Essa vacina também. Estudos como o da cidade de Serrana, aqui no interior de São Paulo, mostraram que quando uma grande porcentagem da população está vacinada com um modelo desse, você consegue efeitos fantásticos, muito superiores do que ter só algumas pessoas vacinadas. É quando a equipe toda dos Vingadores está junto que o pau come. E daí, meu querido, não tem pra corotanos. E assim como o Steve foi o primeiro Vingador, aqui no Brasil a gente iniciou a vacinação com as doses que a gente tinha da Coronavac. Quem sabe, com esse soro do super soldado, a gente não consiga fazer um exército
para finalmente vencer essa pandemia. Ela era uma vilã que se redimiu e virou uma heroína. Só que depois de uma decisão errada na vida dela, ela se tornou uma vilã novamente. E agora, algumas pessoas consideram ela uma heroína e outros uma vilã. Por isso, a Feiticeira Escarlate é a melhor vingadora para a gente poder exemplificar as vacinas de vetor viral. Vamos entender o que a Wanda, bem, você escolhe, Maximoff tem a ver com as vacinas de vetor viral. Eu acabei de falar sobre as vacinas de vírus morto, inativado, aquele vírus que não se replica. Existe um outro tipo de vacina, que não existe para Covid, tá? Vamos colocar assim, no qual o vírus não é morto, ele só é atenuado. Você dá uma atordoada nele para que ele consiga entrar no corpo, causar uma mini versão da doença, mas o suficiente para irritar muito o seu sistema imunológico e você produzir uma defesa contra ele. Apesar dessa estratégia ser mais eficaz, o que acontece é que em pessoas que têm uma imunidade mais baixa, esse vírus aleijado pode se multiplicar ao ponto de dar a doença de verdade. Por isso que esse tipo de estratégia foi abandonada no caso da Covid. Foi então que eles vieram com uma estratégia híbrida. Ok, não dá para usar um vírus vivo, que esteja só aleijado. E se eu usar um vírus modificado? Ele está vivo, mas ele é castrado. Ele não consegue se multiplicar quando ele entra no corpo das pessoas. O que vai acontecer é, eu vou aliar esse lado do vírus conseguir irritar bastante o sistema imune, atrair a atenção dos glóbulos brancos, com o fato de que ele não vai causar doença. Foi então que nasceu essa estratégia do vetor viral. O primeiro tipo, que é a vacina da Oxford AstraZeneca, pega um adenovírus de macaco, um vírus de resfriado de macaco, e modifica o DNA dele ao ponto que ele não consegue se multiplicar, afinal de contas também nem é o tipo de hospedeiro dele, só que dentro dele, ao invés de ter a informação de fazer cópias de si mesmo, ele tem a informação de como fazer um espinho de Covid. Quando ele entra no seu corpo, seus glóbulos brancos vão atacar ele vai conseguir entrar nas suas células, e quando ele entrar nas suas células e soltar o DNA dele, esse DNA vai fazer as suas células produzirem espinhos de Covid. As células infectadas por esse vírus não vão morrer, porque elas não vão explodir fazendo um monte de cópias dele. Ele está castrado. Mas elas vão começar a soltar na sua circulação sanguínea milhões, bilhões de cópias do espinho da Covid. Aquela quantidade absurda de espinhos vai chamar a atenção dos seus glóbulos brancos, eles vão reconhecer aquilo como algo estranho, pimba, vão estar produzindo anticorpo contra o espinho. E essa ideia deu tão certo que os 3 tipos de vacina que a gente tem até agora de vetor viral, que é a vacina de Oxford, a Sputnik V e a Janssen, tem uma eficácia média de 70% até 80%. Só que elas têm um vírus vivo. Então, quando você toma uma vacina dessa, a chance de você ficar doente é grande. Mais da metade dos pacientes que tomam essas vacinas costumam ter reações do tipo dor no corpo, febre, mal-estar. É como se ficasse com uma gripezinha por alguns dias. Afinal de contas, você está sendo infectado por um vírus, o vetor viral. Só que você não vai desenvolver a doença dele porque ela não existe, ele é um Frankenstein. E você não vai desenvolver Covid porque ele não é Covid. E no final do processo, você vai estar um pouco dolorido, mas imune. Como eu disse, até agora tudo super parecido com a Feiticeira Escarlate, Uma vilã que virou uma heroína super poderosa e que volta e meia causa alguns problemas por não saber usar direito o poder dela. Só que daí você vai me perguntar sobre os coágulos. E eu vou lembrar que a Wanda também, depois que perdeu visão, tomou algumas decisões erradas. No começo desse ano, na Europa, foram reportados alguns casos de uma doença chamada trombose trombocitopênica induzida por anticorpo. Esse tipo de doença era super rara e acontecia quando algumas pessoas tomavam heparina, que é um tipo de anticoagulante. Só que eles começaram a perceber alguns casos a mais em pessoas lá na Finlândia e na Noruega e de pacientes que não tinham tomado heparina, mas tinham tomado a vacina da AstraZeneca. Depois desse alerta, alguns países foram procurar e encontraram alguns casos semelhantes. A maioria deles na Europa e alguns casos também no Canadá, mas principalmente lá com a vacina da Janssen. O fato é, somando tudo no mundo todo, a gente está falando de menos de 500 casos. Por isso, é importante vocês entenderem 3 coisas fundamentais. Em primeiro lugar, esse tipo de complicação não tem a ver com a pessoa ter tendência a fazer coágulos. Essas pessoas não tinham trombofilia, nunca tinham tido trombose na vida, não tinham tendência para ter trombose, derrame, AVC, nada. Simplesmente foi uma sorte. Provavelmente tem alguma coisa na genética delas que fez elas terem essa doença, porque ela é uma doença autoimune, elas já nasceram com essa tendência. Em segundo, 500 casos.
Com mais de 60 milhões de vacinas dadas no mundo todo, é muito pouco para você conseguir fechar um padrão e conseguir diagnosticar exatamente quando e como essa complicação acontece. Você teve muito mais casos na Europa, por exemplo, que aqui na América do Sul. Teve alguns países que já deram várias milhões de doses dessa vacina e não tiveram nenhum caso desse problema. Por isso, pode ser que tenha mais algum elemento oculto que a gente não conseguiu diagnosticar porque tiveram poucos casos. Talvez, para você ter essa complicação, você tenha que tomar a vacina e ter descendência nórdica. Ou tomar essa vacina e estar no frio europeu. O fato é, a gente ainda não pode dizer que só tomar vacina faz você ter esse problema. E por último, gente, isso é muito raro. A gente está falando da ordem de um caso para cada 100 mil, né? Ou dependendo do país, né? 200 mil. Então, entenda, se você já tomou algum antibiótico na sua vida, se já tomou dipirona, qualquer remédio para qualquer outra coisa, você já correu um risco muito maior do que você teria se você tivesse tomado essa vacina e fosse suscetível a esse problema. Portanto, a gente está falando de algo, gente, que assim, é muito difícil de acontecer. Isso não é eu tentando vender a vacina. É só vocês entenderem que muita coisa que a gente toma, a gente não se pergunta do risco, mas ele existe. Eu sei que alguns países da Europa pararam de vacinar a sua população com esse tipo de vacina. Só que lá tem 3 coisinhas. Eles estão com poucos casos de Covid, eles têm outras opções de vacina e está acontecendo muito dessa complicação. É o inverso aqui. Aqui a gente está estourando de caso, a gente não tem opções e até agora a gente não teve nenhum caso confirmado dessa complicação. Por isso, assim como os Vingadores não vão conseguir vencer os próximos inimigos sem o poder da Wanda Maximoff, a gente aqui no Brasil não vai conseguir vencer a pandemia sem a vacina da Oxford, sem a vacina da Janssen. Se chegar para você na hora de tomar a vacina no posto e tiver uma dessas duas, pode pôr no bracinho a feiticeira, que ela é do bem. E vamos falar agora da última estratégia vacinal contra a Covid. Ela é rebuscada, ela é tecnológica, ela tem uma armadura brilhante. Ela é a vacina de RNA mensageiro, que não podia ser outro herói que não Tony Stark, o Homem de Ferro. Gênio, bilionário, playboy, filantropo. Tá, gente, eu sei, o Tony Stark não usa óculos redondo, mas eu não tinha aquele óculos dele. Eu devo estar parecendo o John Lennon. Vacina de RNA mensageiro parece ficção científica. Se no caso da vacina de vetor viral, a ideia é usar um vírus para poder inserir na tua célula a informação de como fazer o espinho, essa vacina corta o intermediário. Ela infecta você com uma fita de RNA, basicamente um e-mail. Existe uma organela chamada ribossomo, que é praticamente uma impressora 3D. Toda e qualquer proteína no teu corpo é feita através de um ribossomo. O RNA mensageiro é a mensagem que o teu núcleo, no cérebro da sua célula, manda para o ribossomo para mandá-la fazer proteínas. Então, quando você vai fazer insulina, quando você vai fazer músculo, quando você vai fazer qualquer coisa, é o núcleo que manda do DNA dele um RNA mensageiro para o ribossomo. O RNA mensageiro já não tem uma vida muito longa. Depois que ele ensina o ribossomo a fazer o que ele tem que fazer, ele vai para a lixeira, né, já que ele é um e-mail, e vai ser quebrado naquelas bases nitrogenadas que você não lembra do cursinho, sabe? Adenina, guanina, citosina e uracila. Agora, quando ele cai no sangue, ele já é completamente dissolvido nelas, ele não dura nem um segundo. Sem contar que no sangue ele não presta para nada, ele tem que estar dentro da célula para fazer alguma coisa. E é aí que vem o pulo do gato dessas vacinas. Assim como o Tony Stark, eles desenvolveram uma armadura high-tech para o RNA mensageiro. Como se fosse um enroladinho de salsicha, eles envolveram a fitinha do RNA com uma capa de lípides, gorduras, que tem uma tripla função. A primeira é proteger ele dentro da sua circulação sanguínea e impedir que ele seja degradado, destruído. A segunda é servir como adjuvante. Lembra que eu falei da outra vacina lá? Chamar a atenção do seu sistema imunológico e ativar ele. E a terceira é que, como a membrana das células, né, a capa das células também é feita de gordura, essa armadura de lípides consegue fazer que o nosso Tony Stark RNA consiga se fundir com a membrana das células, entrar dentro delas e ir até o ribossomo e fazer que as células do nosso corpo comecem a produzir uma quantidade abissal de espinhos da Covid, que vão fazer que os nossos glóbulos brancos, que já foram ativados, né, pela gordura, falem, tem coisa estranha aqui, e façam anticorpos contra esses espinhos. Agora percebam, né? Essa vacina é uma fita de RNA que não entra no seu núcleo, não tem como entrar no seu núcleo, que vai direto para o seu ribossomo e faz as células que, onde ela entra
por alguns momentos, por um breve momento, produzir espinhos de Covid. E isso é que vai causar imunidade. Não tem como essa vacina modificar o seu DNA. Não tem como esses espinhos que vão ser produzidos por um curto espaço de tempo causar alguma complicação severa, mesmo que você produza grande quantidade deles. E não tem como essa vacina ter efeitos a longo prazo maléficos. O único efeito a longo prazo dessas vacinas é que você fique imune contra a Covid. Não à toa, essa estratégia high-tech foi aquela que teve maior eficácia nas pesquisas que foram realizadas. Mas a um certo preço. Preço mesmo. Essas vacinas são extremamente caras. Elas envolvem insumos e uma tecnologia que pouquíssimos países têm. Na verdade, só tem 2 empresas fazendo esse tipo de vacina, né? A Pfizer-BioNTech e a Moderna nos Estados Unidos. E a Moderna precisou de uma injeção de 1,2 bilhão de dólares do Trump para conseguir terminar a pesquisa dela. Além do mais, ela é uma vacina delicada. O RNA mensageiro pode dissolver, o lípide pode aglutinar e perder a eficácia, então elas têm que ser armazenadas em temperaturas muito baixas, né? Geralmente menos 70, menos 20, dependendo do tempo que você vai utilizar elas. Portanto, não é uma vacina que você consegue usar em todo e qualquer lugar do mundo nesse momento. Um efeito colateral inesperado dessas vacinas é que a capinha de gordura, pelo visto, irrita o nosso sistema imunológico por demais. Então, pessoas que têm reações alérgicas graves contra qualquer coisa, amendoim, camarão, o que seja, pode ter uma reação alérgica grave contra essa vacina. Por isso, pessoas que têm esse tipo de coisa, né, choques anafiláticos, reações adversas muito importantes contra qualquer substância, também podem tomar essa vacina, mas são orientadas a permanecer no local onde ela foi aplicada por até 15 minutos para ver se surge alguma reação. Mas vamos lembrar, até agora, metade das doses aplicadas no mundo todo vieram dessas 2 empresas. Elas são uma das que mais estão produzindo vacinas em números brutos. Por isso, pode falar mal do Tony Stark, pode difamar, pode dizer que ele altera o DNA, ou quem toma ele vai ficar infértil daqui a 3 anos, que vai morrer ou que vai pegar 5G, mas, no final do dia, é o Homem de Ferro que salva os Vingadores. E eu realmente espero que essas vacinas, principalmente a vacina da Pfizer, se torne a peça que faltava para nós aqui no Brasil conseguirmos completar o nosso calendário vacinal. Que junto com essas doses que vão estar entrando agora no segundo semestre da vacina da Pfizer, a gente consiga vacinar todos os brasileiros adultos até o final do ano. São as joias do infinito que nos faltavam. E é isso aí, pessoal. Esse material é bem didático mesmo para que cada um que vocês estão assistindo esse vídeo nesse momento se torne um dos Vingadores. Assim como na batalha final do Endgame, aquele exército gigante foi quem derrotou o Thanos de verdade, cada um de vocês agora tem que usar o que aprendeu aqui para poder convencer o seu vizinho, seu pai, seu primo a tomar uma dessas vacinas. E se eles estão com dúvidas, espalhe a palavra do Dr. Derrame, passe esse vídeo, compartilha com o máximo de pessoas que puder. Vamos fazer que a palavra chegue a todos os lares do Brasil e que até dezembro todo mundo tenha pelo menos um Vingador no braço. Tá certo, pessoal? Tá chegando aí o vídeo dos vilões. Abraço!